Domingo nós temos nossa ceia do Senhor, vai ser a bênção, a primeira ceia do ano, e nós possamos fazer não por costume, mas como um símbolo do que nós cremos. Amém? Esse músico, por favor. Não, hoje que está. Obrigado. Amém? Deus abençoe. Marcos 16 diz assim, 16:15 diz assim: e disse-lhe: vão por todo mundo, ou ide por todo mundo, e pregue o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Amém, meus irmãos? Amém. Deus abençoe. Meus irmãos, vocês têm uma folhinha aí na cadeira, peguem, por favor. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Quero trazer esse breve estudo para os nossos irmãos. Graças a Deus. Logo vê-los com saúde, com graça. Alguns devem tirar cabelo, outros fizeram maquiagem, outros não tiraram barba. Faz parte. Amém? Meus irmãos, nós estamos começando um ano, vamos falar diferente, porque só vai ser diferente no final do processo. Porque a gente não pode prometer algo que a gente não viveu ainda. Mas se chegar no final do ano e de fato foi diferente, ano atual foi um ano diferente. Ano passado nós estávamos ainda sendo da pandemia e nós, conversando com os pastores do colegiado, os pastores da sede, nós colocamos o propósito do ano da esperança. Não perder o foco, ter resiliência, continuar, não perder a esperança naquilo que Deus nos prometeu. Amém? E esse ano Deus tocou muito forte no meu coração. Os pastores do colegiado, também da sede, falaram: pastor, e esse ano? Qual é o propósito? Né? O pastor Hélio: pastor, qual é o propósito desse ano? Foi o pastor Jorginho, depois das nossas reuniões aqui na sede, e eu falei assim: Deus, qual é o propósito? E eu escrevi um livro no final do ano, e eu gostei muito de escrever aquele livro. Eu falei: Deus, é esse o caminho? É essa forma? Que é o tempo de edificação. Edificar novas coisas para Deus. E a última pregação foi essa, né? Gerar algo para Deus. Quem lembra da pregação? Gerar algo para Deus. E na proporção 1 por 10, 1 por 9, até a gente chegar à maturidade da fé, chegar a 1 por 1. Quando nós chegamos a certo ponto que a gente vai trazer uma coisa para nós e uma coisa para Deus. Uma coisa para os nossos filhos, uma coisa para os filhos de Deus. Uma coisa para a nossa casa, uma coisa para a casa de Deus. Quando nós chegarmos a esse nível de perfeição, de maturidade, nós não vamos precisar que ninguém faça. Você precisa fazer porque você não fez, porque ainda está parado, porque você não está agindo. Porque às vezes a gente faz 1 por 10 coisas para nós e uma para Deus. E às vezes nós caímos naquela palavra de Jesus que nós somos considerados servos inúteis, porque nós esperamos uma ordem de alguém, a ordem de autoridade. E esse papel aqui, eu estava trabalhando à tarde, eu fiquei mais ou menos 2, 3 horas. Deus, o que o Senhor quer dizer com o tempo de edificação? E o tempo de edificação ele passa por esses 6 estágios. Primeiro, ganhar. Ganhar o quê? Almas para Cristo. Mas a primeira alma que a gente quer para Cristo, quem é? A nossa alma. Tive uma conversa quase 2 horas ali com o pastor Gilmar. E eu falei: pastor Gilmar, eu não sou teimoso. Eu só fico observando até onde Deus vai comigo. Aí o Gilmar falou: ao contrário, Deus está te observando até onde você vai comigo. Ele falou assim: eu não tinha pensado nessa perspectiva. Né? Então eu sou a cereja do bolo. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Então, ganhar almas. O que Jesus diz em Marcos capítulo 1, 17? Alguém pode ler? Marcos capítulo 1, verso 17. O que Jesus disse? Porque Jesus não diz para a gente fundar igrejas, templos. Mas já que nós estamos no templo, o que é que Ele quer de nós aqui dentro? Marcos 1, 17. Pescadores de almas, ou ganhadores de homens. A primeira coisa que a gente precisa ganhar é a nossa alma para Deus. Jesus contou uma parábola e diz assim: um homem se pôs a construir como era? Um celeiro, plantou, colheu, colocou tudo lá dentro. E ele mesmo olhou para si e disse: estou bem, estou em paz, tenho segurança financeira, eu tenho tudo que eu preciso. E aí o Atalaia grita: louco, essa noite eu vou pedir a vossa alma. Entre o que você construiu
Então, a primeira coisa que nós precisamos nesse ano de edificação, que nós vamos bater muito em cima, é ganhar. É a primeira. Quem? Nós mesmos. Por quê? Jesus falou aqui, aqueles que nós ganhamos tem que seguir Ele, ou nós seguimos Ele para ganhar alguém para Ele. Qual é a lógica de Jesus? Vinde após mim. Quem? Nós. E se vocês fizerem isso, se vocês tiverem certeza, aqui meu irmão, se vocês tiverem certeza a quem vocês estão seguindo, vocês serão ganhadores de alma, ganhadores de homens. Porque às vezes a gente faz errado por seguir o bispo Marcos. Irmão, o mais certo para chegar de seguir o homem é aquilo que Paulo disse: ser meus imitadores, como eu sou de Cristo. Certo? Paulo não colocou ele como parâmetro final da coisa. Ele falou assim: olha, vocês ainda são imaturos na fé, estão crescendo, vocês são infantis na fé, não no sentido pejorativo, sentido ruim. Vocês ainda precisam crescer. Já que vocês não têm nenhum referencial, olhem para a minha vida. Se vocês veem na minha vida sinal de que Cristo está em mim, sejam meus imitadores. Para que vocês, através da coisa que é visível, como é que o Marcos é, como é que a Solene age, como é que o Marcelo fala, da maneira que vocês dão testemunho de vocês, para que o mundo creia. Então Paulo, quando ele diz ser meus imitadores, ele está falando que eu sou o padrão. Ele diz: eu quero que vocês olhem para mim, porque eu já olhei para Cristo. Eu compreendi o que Cristo quer de mim. Amém? Amém? Então, primeira coisa, vocês têm que ter certeza que a alma de vocês pertence a Deus. Amém. E não é uma questão romântica: ah, eu sou salvo, aceitei Jesus. Não. Vocês têm que, isso tem que doer na alma de vocês, tem que doer nos ossos de vocês. Assim, eu sou cristão, eu nasci de novo, o meu nome está no livro da vida, o inferno não tem poder sobre mim. Ele até tenta, ele ataca, ele vem para a direita, para a esquerda, ele usa os demônios, os espíritos sedutores, espíritos de enfermidade, mas a minha alma não pertence a Deus. Amém. Não pertence a um vício, a nenhuma bebida, a prostituição. O meu corpo é santo, pertence a Deus como morada do Espírito Santo. Enquanto nós não tivermos convicção do que nós somos, do que nós temos em Cristo, nós não vamos ganhar ninguém para Jesus. As pessoas olham para nós e falam assim: olha, para eu ser crente como ela é, prefiro não ser. Uma frase que eu ouvi recentemente foi assim: ah, a igreja está mais parecida com o mundo, porque eu vou fazer o que dentro da igreja? A igreja pintou as paredes, a igreja inventou dança, a igreja readaptou as músicas do mundo. Para que eu vou para a igreja? Agora, se nós começarmos a entender quem nós somos para Cristo, nós ganhamos almas. E o que é ganhar alma? É só ganhar uma alma quando a gente dá o batismo. Enquanto não se batizar. Ah, eu ganhei tantas almas para Jesus. Batizou. Não é isso que ir por todo mundo, pregar o evangelho e fazer discípulo. Fazer o que depois? Batizando. Não existe: ah, mas eu fui naquela casa lá, eu orei e a família chorou, se emocionou. Batizou? Fez confissão de fé? Abandonou os pecados, os vícios da família? Porque a oração é fácil. O Pai de Santo vai fazer a reza dele, a Beata vai fazer, nós como crente a gente vai fazer, a gente faz delivery, a gente fica orando pelas pessoas, as pessoas não mudam de vida. Às vezes muda só uma situação da vida, mas ela não quer o dom da alma completa, ela não quer Jesus. Ela quer só o que Jesus pode dar para ela. E às vezes ela recebe a bênção. O miserável ainda recebe a bênção. Foi o que miserável, porque nós somos miseráveis. Nós somos pecadores. Ele recebe a bênção. Deus usa o profeta, usa a profetisa, usa o homem de Deus, usa a mulher de Deus. Recebe a bênção. E a pessoa, mesmo assim, com a bênção na mão, não aceita Cristo. Então ganhar a alma para Jesus é, pelo menos o que eu aprendi dos antigos, é levar até o tempo batismal. Dali não é mais sua responsabilidade. Dali não é mais problema seu. Dali não é você que cuida. É o pastor e os ministros que cuidam. Você que ganha, é o ganhador, você vai para o campo de novo. E ganha mais uma. Aí traz, batiza, o pastor cuida, o evangelista cuida, o soldado cuida. Porque agora eu vou voltar lá, vou ganhar mais uma. Porque se cada um trabalhar como um relógio dentro do corpo de Cristo, a igreja cresce. Então, você é ótimo ganhador de alma, continue fazendo isso. Você é ótimo na pregação, continue fazendo isso. Você é ótimo na oração, na intercessão e na profecia, continue fazendo isso. Mas que seja para que o corpo
Principalmente nós que vemos na Assembleia, na Igreja Pentecostal, a gente odeia reunião, odeia encontro, odeia ficar 1 hora, 2 horas no lugar ouvindo a palavra. Nós não fomos discipulados. A gente não sabe nem como a gente sobreviveu até agora. Discipulado, um ponto que você fala assim, justificação, santificação, glorificação. A pessoa, ela tem a doutrina na língua, ela sabe o que ela está falando. Nós não somos discipulados. Um ou outro aqui passou por uma célula, escola dominical, ou um grupo de departamento de novo convertido, mas a maioria de nós somos emocionados. Nós somos emocionados. A gente ouve uma pregação, eu vi uma pregação, que maravilha, vou andar nessa. Aí vai na outra igreja, ouve uma outra pregação. Aí, você estava aqui nessa direção. Agora você ouviu outra coisa, você já está vendo. Nós não somos discipulados. E o grande problema da comunidade viva hoje, como igreja, nós não temos discipulado. Tem sim, pastor? Não tem. Isso aqui, por que eu quero fazer desse jeito? Era mais fácil a gente ter continuado no culto, o pastor ali pregando, você só ouvindo. Não, a gente precisa voltar às fontes das coisas. Nós não somos discipulados, nós somos emocionados. Isso não é ruim nem bom, é só uma constatação da realidade que nós não tivemos. Quem gosta de reunião aqui, de ficar 1 hora na reunião? Quem gosta de discutir problema? Por que os casais às vezes vivem brigando? Porque não senta por 1 hora assim, vamos conversar. Tá aqui, fatura do cartão de crédito, água, luz, a gente vai conversar durante 1 hora. A gente não vai sair daqui enquanto a gente não resolver o problema financeiro da nossa casa. Você está gastando mais do que a gente ganha, você está gastando água, está tomando uma de melhor. Ninguém gosta de ir para o confronto, o conflito. Mas é bom, porque é libertador. Porque é discipulado. Quando você vê pela palavra de Deus, não pelo que o Marcos acha, mas pela palavra de Deus, que você e eu e nós estamos fazendo, não é a vontade de Deus. E quem gosta de ser confrontado, quando você é pego no culto, sabendo que você e eu não estou fazendo a vontade de Deus. Ninguém gosta de ser pego no erro. A gente se debate, não, que não sei o que foi desse jeito que me ensinaram. É errado. Por que está errado? Porque a palavra diz que está errado. Você fala assim, irmãos, toda sexta-feira, às 7h30, às 8h, nós vamos ter um discipulado. Todo mundo vai chegar às 5h. Por quê? Nós somos emocionados. A gente odeia, de fato, aprender a palavra de Deus. Só quer porções que nos agradam. Isso é ruim. Mas, enquanto nós conseguimos perceber que isso é ruim, nós temos a chance de melhorar. Então, qual é o que ele fala? A gente já achou o problema. O que a gente faz com aquele problema? Acha a solução. Nossa igreja tem potencial de crescimento. Nossa pequena comunidade ela pode ser grande, ela quer ser grande. Há anos que ela está gritando para ser grande. Por que não é? Porque o vosso pastor não discipula. E às vezes o vosso pastor não discipula porque ninguém se propõe a ser discipulado. Sempre tem alguma coisa que impede alguém de ser discipulado. É um problema da cara, é um problema de saúde, é um problema de emprego. Vai ter uma hora que você vai ter que parar o seu mundo e deixar Deus entrar na sua vida, para que você possa ser discipulado, para que você possa discipular outra pessoa, e possa discipular outra pessoa, e possa crescer, e crescer, e crescer. O que diz aí o texto em Mateus 28, 19 e 20? Já estou terminando. Mateus 28, 19 e 20. Então Jesus aproximou-se deles. Mateus. Portanto, Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Você entendeu? Ensinando todas as coisas que eu tenho. É ele que tem. Eu gosto da minha teologia, eu gosto de ser acadêmico, gosto de ser professor e tal. Mas às vezes a gente ensina o que a gente quer e não o que ele manda. Entende isso? Então vocês vão discipular, vocês vão batizar, vocês vão ir até eles. Ó, você entendeu? Eles não vão vir até vocês. Ouviu? Quem ouviu? Eles não vão vir. Vocês irão até eles. E ir dá trabalho. Você tem que planejar, você tem que colocar no seu horário. Eu vou sair daqui, eu tenho que orar daqui a pouco numa casa. Eu tenho que ir lá daqui a pouco. Mas para mim era terminar, comer e deitar. Mas não é só isso. Porque cuidar de gente dá trabalho. Então
se dispor a ir até a pessoa. Então, vocês vão até eles, vocês vão ensinar eles onde eles estão. É muito cômodo, mas eles não querem sair das trevas. O diabo não quer que eles venham aqui. Quer que eles venham aqui? Lembra quando você era do mundo? Quem veio do mundão aqui? Vocês não tinham horror de entrar numa igreja e pensar que poderia ser um dia crente? Não, é sério. Quem gostava de ajudar num atabaque, quem gostava de cervejinha, quem gostava de beijar no escurinho, no escurinho e o escurinho, né? Então, pode ser dois. O irmão ali reagiu. Eu não sei o que é isso, porque eu nunca fui do mundo no sentido cósmico, né? Do pecado. Mas quem diria que você estaria numa sexta-feira à noite aqui ouvindo uma palavra? É sério. Aquela cervejinha, sabe, pegar o seu dízimo e gastar tudo em uísque, cerveja, uma carreirinha de cocaína, ou simplesmente, se você não é viciado em nada, mas gastar, na época não tinha Shopee, mas se tivesse, você gastaria de colocar no Shopee. Aí tem gente que coloca até o sinalzinho no celular, Shopee, promoção, a pessoa, agora nós temos uma concorrência aqui, né? Da Shopee, da nossa irmã Mona Lisa. Então, ensinar o quê? Trigonometria, geometria, advocacia, economia, política. É o que Jesus quer que a gente ensine? Tudo que eu vos tenho dito. Ensinar as coisas do reino, para quem ainda não entendeu o que é reino, é coisa de louco. Por quê? Vamos pegar aqui um exemplo prático. Vocês se veem como uma família? Não. Vocês, branco, negro, alto, baixo, homem, mulher, Souza, Silva, Martins, Seno, Ferreira, quantos sobrenomes nós temos aqui? Monteiro, Lima, Azar, Porto. É sério? Vocês se veem como irmãos? O grande dilema é que nós somos um aglomerado de pessoas aqui dentro. A gente não se vê como família. Porque a gente se vê como família, a gente não falaria mal um do outro. A gente sempre queria o bem do outro. Quando alguém falasse mal da gente, ou para alguém, a gente fala, calma, não fala mal dela, não fala mal dele, não, pelo amor de Deus, é meu irmão. Você gostaria que alguém falasse mal comigo? Ele é teu filho. Você gostaria que alguém falasse mal do Filho de Deus? Que é ele, que é ela. O grande problema é que quando é o nosso mundo, a gente protege. Quando é o mundo, a realidade de Deus, ele fala, Deus cuida. Deus não cuida, Deus cuida para que o Espírito dele esteja em nós, para que nós possamos exortar um ao outro, cuidar um do outro. Claro que tem gente que é perqueira, claro que tem gente que é barraqueiro, claro que tem gente que é dócil, tem gente que é oportunista, tem gente que tem raiva da vida, tem gente que desconfia. Eu sei, a vida não foi fácil para ninguém, mas enquanto a gente não se vê como família de Deus, nenhuma igreja dá certo. Os irmãos da congregação falam mal um do outro, mas lá é. Quero ver uma assembleia falar mal. Opa! Aqui não. Não é igual na família de vocês? Vocês querem o pau, vocês falam, quer folgado, que não sei o quê. Mas se alguém falar mal do seu filho, você faz? Pode estar errado. Mas eu sou a mãe, deixa que eu cuido. Deixa que eu vou lá e falo do meu filho. Imagina, antigamente os diáconos da igreja eram brutos. Não sei quem é da velha guarda aqui sabe que o diácono era bruto. Então a criança começava a correr, o Pedro correndo aqui, não vai acontecer não. Era doador para o Pedro. Gente, vocês não entendem já. E não tinha um crente que falava assim, mexeu com o meu filho. Como assim? Bem feio, quem mandou não ter reverência na casa de Deus. Hoje se falava, não que tem que ser, mas eu estou usando esse exemplo que enquanto nós não nos vemos como família de Deus, nenhuma igreja vai dar certo. Eu sei que os irmãos às vezes não se entendem, uma família é normal, já não entende. Agora imagine uma família dentro de uma família. Sabe por quê que eu falo isso? Porque não foi minha vontade que essa família existisse. Efésios, Colossenses diz, foi a vontade de Deus construir para si a sua família, o seu povo. É a vontade de Deus que vocês são todos estranhos um com o outro, que é bicudo, que não se entende, que
livro antes de Apocalipse. Edificando-nos, porém, amados, a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Amém. Edificando a vossa fé. Por que o discipulado é importante? Para que você comece a tirar as dúvidas sobre a sua fé. Vamos dizer que você tem resposta para tudo. Essa semana, não vou falar para vocês o que aconteceu, mas minha esposa e eu vivemos algo extraordinário que mexeu com a minha fé. Eu sou meio incrédulo para essas coisas que aconteceu. Mas foi tão certeiro, né, Elisete? E eu falei assim, só pode ter sido Deus. Mas, irmão, eu estava com um profeta no carro, ele estava falando comigo e falou assim, não acredito. Eu falei para ele, o Fernando é o comigo, né? E aí ele disse aqui, irmão, não acredito nessas coisas. Eu falei, não, na cara do profeta. Eu não acredito nisso. Você vai ver. E quando o Fernando e o profeta e mais meu irmão chegaram no lugar, Deus calou minha boca. Eu falei assim, isso não pode, não, isso não. Aquilo mexeu com a minha fé. E aquilo me edificou, aquilo mexeu comigo de tal forma que deu esperança, que Deus ainda tem misericórdia de mim, uma coisa que eu não acredito. Mas Deus foi na minha cara. Sabe o que Deus faz? É isso. Deus trouxe o homem de um outro lugar. Eu não confio nos profetas da casa. Vamos ser sinceros? O profeta da casa não tem honra. Não é Jesus que falou isso? Por quê? O profeta da casa geralmente sabe dos nossos problemas. Não é que o profeta está errado, não é que o profeta não é usado por Deus. É que a gente fica assim, será que não viu no meu status? Será que alguém da minha família não falou isso com uma pessoa? Não, vamos ser sinceros? Vamos, não é isso. Não é que não acredita que vocês não sejam profetas. Vocês são profetas. Só que quando você está dentro da casa, a gente fica aqui. Ah, será? Mas será que conversou com meu filho? E meu filho deu uma dica? Será que não viu, não pescou alguma coisa que eu coloquei nos tacos? Mas não sou eu que estou falando que profeta da casa tem honra. Quem está falando isso? Jesus. Jesus está em Nazaré. E a Bíblia diz, por causa disso, por causa da incredulidade dos da casa, ele não fez nenhum milagre em Nazaré. Ele não fez milagre na própria casa. Por quê? O profeta da casa, ele não está falando que isso é certo, ele está falando, constatando uma realidade. Às vezes o profeta está certo, mas ele está tão desgastado, porque a família desgasta. Você fica todo dia deixando a toalha molhada assim na cama. E todo dia a mulher fala, eu já não falei para você, não desgasta. Ela é chata e você é burro. Não estou falando que isso seja verdade. É verdade? Não volto mais naquela igreja. Ele fala assim, edificar a nossa fé. Próximo. 2 Pedro 1,10. Consolidar. 5 minutos para terminar. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, pois, fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis. Nunca, jamais tropeçareis. Firme a vossa vocação. Vocação o quê? Eu sou missionário mesmo. Deus me colocou nessa posição. Eu sou pastor. Eu sou evangelista. Eu sou diácono. Eu sou servo. Eu sou músico. Eu sou cinegrafista. Eu sou firme a vossa vocação. Para quê? Para que vocês possam saber que vocês foram eleitos por Deus. Enquanto você e eu não soubermos como nós somos valiosos para Deus, porque existe uma guerra no mundo espiritual. O diabo quer a nossa alma e Deus quer a nossa alma. Deus não está preocupado com o seu carro, com a sua casa. Deus não está nem preocupado se seu filho vai viver 200 anos ou vai viver 5 anos. Deus está preocupado com a só a sua alma. E do seu marido, então, está preocupado com a alma do seu marido. Mas é minha alma do meu marido. Não. Você, marido, seu marido. Seu filho é seu filho, seu avô, seu avô, seu tio. É a sua alma. Existe uma guerra no mundo espiritual. É que a gente está tão preocupado em pagar boleto que a gente esquece do mundo espiritual. O mundo espiritual está trabalhando contra a gente. O diabo nos odeia. Ana, Satanás tem ódio mortal de nós. Porque em nós, como diz Paulo em 2 Coríntios, em nós, vasos de barro, reside toda a glória de Deus. Como é que Deus se atreve, o diabo pensando,
Como é que Deus certo vai colocar toda a manifestação da glória dele no homem e na mulher? Principalmente porque o nome dele é Lúcifer. Toda a glória, todo o brilho estava com ele, não está mais nele. Está na Priscila, está na Irânia, está na Rosa. Você acha que ele está contente com você? Não está. Então, vamos consolidar a nossa fé. 2 Timóteo 2, 1 ao 6. Tu, pois, meu filho, fortificar-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Sofre, pois comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo, e nem limita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aqueles que o alistou para a guerra. Se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. O lavrador do trabalho deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Amém? O que Paulo está falando aqui? Agora é hora de treinar. Aquilo que você ouviu de mim, diante de outros alunos, agora você vai ensinar a outros homens, para que ensine uma outra geração a treinar, treinar, treinar. Se tudo que Deus me deu morrer em mim, valeu a pena? Valeu a pena tudo que Deus me deu. Nesses anos de estudo, de oração, de sofrimento, de experiência, tudo que Deus me deu. Se morrer em mim, valeu a pena? Pode vir aqui, Natália. Seu esposo está esperando. Nós estávamos discutindo questões domésticas com ele. Não é, abençoado? Nós estávamos discutindo questões domésticas com ele. Então, vamos lá. Ganhar, discipular, edificar, consolidar, treinar e, por fim, enviar. Será que quem foi discipulado, edificado, consolidado, treinado, vai pisar na bola quando for enviado? Não, mas isso foi mau caráter, né? Ou faltar fruto do Espírito. Por quê? Tudo aquilo que vocês ouviram de mim, ele está falando para Timão, vocês ouviram de mim, eu ensinei. Irmãos, guarda bem o que eu estou falando. Essa igreja que está aqui, ela não existe mais. Só que ela foi a primeira a existir. Essas pessoas, elas não sabiam como fazer. Nós sabemos o que e como fazer. Você está entendendo? Eles não tinham manual, eles não tinham o Novo Testamento, eles não tinham nada. Eles só tinham um apóstolo birrento, encrenqueiro, baixinho, calvo. Certo? Esse é Paulo, baixinho, calvo, encrenqueiro. Ele comprava Bíblia. Que ele ia de igreja em igreja. Essas igrejas não eram igual a nossa, bonita assim, não. Era casas paupérrimas, de gente paupérrima. E ele sentava em círculo e começava a ensinar essas pessoas. O que eu aprendi de Jesus foi isso, 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 isso. Fala para o próximo, fala para o próximo. 2000 anos depois, nós somos a maior religião do mundo. 1/3 da humanidade cristã. 1/3. Por causa de um cara turrão, um cara xarope, que aprendeu no pé de Gamaliel, mas Deus tirou as escamas dos olhos dele, deu um cuidado para que ele pudesse ouvir o Espírito Santo, entender o que Jesus queria e ensinar para Tito, Timóteo, Silas, para todo mundo que precisava. Às vezes nós queremos uma igreja grande, mas esquecemos que tudo que é grande começa. Imagine vocês todos aqui, cada um numa casa, com 5 pessoas. Nós temos aqui 20, 30 pessoas. 30 pessoas, um em cada casa, ensinando o que Jesus ensinou. Um em cada casa, com 5 pessoas. São 150 pessoas em meia hora. E depois das 150 pessoas, a multiplicação é o que Deus quer para essa igreja. Mas nós temos que ter humildade, começando por líder de vocês. Nós não somos discipulados, nós somos emocionados. E que todas as sextas a gente possa começar lição por lição a aprender o que Jesus quer da gente. Primeiro, vamos ganhar nossa alma para Jesus. Vamos entender o que é a nossa salvação. Quais os dons que Deus quer, de que maneira Deus quer que a gente age. Deus nos dá dom, mas também nos dá a disciplina dos dons. Não é isso que ele diz? Que o Espírito é sujeito ao profeta? Não é? Sim ou não?
Os presbíteros têm que ter a doutrina. Os pastores têm que pastorear bem. Os que são enviados, apostolai, na nossa língua, missionário, missio, né? O missionário, que os que são enviados, que possa entrar e proclamar a paz. Se aquela casa não tem paz, você sai, sacode a poeira e vai embora. Não é isso? Então, se nós começarmos a agir pelos princípios bíblicos, Deus vai voltar com a graça dele para cá. E aí a gente vai viver o que Atos 2 viveu. Todo mundo achava graça na igreja. E Deus ia acrescentando o número daqueles que ia ser salvo. Era Deus que mandava as pessoas. Por quê? Porque tinha graça. Eles eram família. Eles comiam junto, compartilhavam junto. Ninguém desconfiava de ninguém. Então, meu irmão, eu acho que é uma noite de cura. E eu quero que você, nesses próximos 2 dias, você e eu preciso curar algumas pessoas da igreja. E eu preciso ser curado de algumas pessoas da igreja. Para que Deus, no domingo, possa trazer essa renovação na nossa vida. Domingo nós somos dia de cura. Então, se eu tiver bronca de alguém, né? Se eu estiver bravo com alguém, né? Você não, você é assim. Né? Você, né? Que eu possa pedir perdão, ser curado. Para que a gente possa não ter nenhum mal que possa impedir que esse ano de edificação aconteça na nossa vida. Ó, a edificação desse processo é a sua vida, é a sua edificação pessoal. Olha, eu fui na sexta-feira e Deus falou tão profundo comigo nessa área. Eu estava tão resoluto. Hoje eu levei uma lapada. Deus me deu umas broncas em 2 horas. Não, eu vou jogar um tom, e eu quando chega a pastora, no finalzinho da conversa, ainda coloca a cereja no bolo, né, pastor João? Aí fica difícil. Mas é isso, irmão. Leve isso para casa e essa é a nossa missão, como comunidade viva. Tem grupo de louvor? Amém. Tem grupo de mulher? Amém. Temos o nosso trabalho com o orfanato? Amém. Mas não fomos chamados para isso, nós fomos chamados para isso. Tudo bem? É isso aqui. Se a gente andar direitinho, nós vamos trabalhar nisso. Então, semana que vem a gente vai trabalhar mais nessa área do ganhar. Traz uma palavra. E eu gostaria de compartilhar com vocês qual a experiência que vocês tiveram com esse estudo essa noite. Quem é o primeiro? Compartilhar. Ninguém? Nenhuma experiência? Nada bom? Vamos, gente. Quer falar não? Você é enfermeira, você é líder. Amém. Dou-lhe uma. Vocês acharam isso? A gente abriu os olhos para isso. Pastor, isso é bom para abrir nossos olhos, né? Porque a gente é muito carente, né? Da graça, né? Assim, por o senhor falar assim de família, eu vejo que a igreja, a comunidade viva, ela é muito fraca, assim, os irmãos se perdoam. Assim, a gente não tem uma comunhão assim, de irmãos mesmo, igual você está falando. Assim, a gente que já passou por várias igrejas, mesmo igrejas que não têm o mesmo ensinamento do seu, elas são igrejas que são, eles são mais unidos, né? Você vê que eles são mais, eles interagem mais, e às vezes a comunidade viva, não estou falando assim, estou falando assim por mim, né? Assim, acho que cada um vê assim, cada um por si, Deus por todos, né? E é difícil você congregar num lugar que as pessoas elas são afastadas, umas da outra. Isso é da gente mesmo, né? Igual o senhor falou, mesmo, deputada, vou embora, para sua casa, e assim, poucos somos unidos, né? Eu digo também vejo também pelo grupo de mulheres. Eu fiquei afastada, sim, mas eu senti a necessidade de voltar. E assim, a gente poderia ser um grupo grande, assim, as mulheres, né, a gente voltar para isso. Isso daí, eu acho, né? Isso, as mulheres deveriam assim. Eu sei que todo mundo tem os seus afazeres, às vezes eu venho para perder na ordem, tudo. Igual hoje mesmo, né? Nem banho também. Trabalhei, mas eu não vejo. Eu já vou falar, eu estou suada. Assim. Então é uma coisa que assim,
Sim. É que eu necessito ouvir a palavra, Eu eu acho. necessito vir aprender. Mas não é suficiente. Não é Porque a suficiente. comunhão, eu acho que isso está na gênese da igreja e isso tem que mudar daqui para frente. E quando a gente veio para essa igreja, eu estou falando nesse local, quando na igreja, a gente ajudou muito em porco espinho. Você sabe a história do porco espinho, né? Que eles têm que se perfurar no inverno, senão eles morrem. Então eles se ajuntam, eles se machucam, mas eles estão sempre juntos. Né? E essa igreja ela nasceu para a gente com porco espinho. Porque a gente veio magoado, chateado, irritado em outras igrejas, traídos, oportunistas passaram perto da gente. Então cada um construiu a sua redonda. Amém, irmã, Deus abençoe. Abriu a porta, foi embora. Ninguém chega assim, como foi isso? Né? Então, às vezes até tem um pouco mais cedo, para que vocês conversem. Você abre o olho, os irmãos já foram embora. Entendeu? Então, o que a minha irmã está falando é verdade. E é um problema da igreja, mas a gente só vai consolidar essa igreja quando deixar essa síndrome. Às vezes os pastores, o Rafael mesmo, o Gilmar, na reunião do colegiado, assim, pastor, você não é mais dentro da Assembleia de Deus, esquece essa Assembleia de Deus, pastor. Você é pastor nosso aqui na igreja, que a gente está trazendo nossas mágoas, o que fizeram com a gente. E às vezes eu evito muito me relacionar, eu até me relaciono com as pessoas da igreja, mas eu não me envolvo muito. Né? Não sei se vocês já perceberam isso. Mas também eu amo muito todo mundo. Só que ao mesmo tempo, eu procuro não me envolver muito, porque todo o nosso relacionamento de outras igrejas que nós tivemos, por mais que seja muito grudado, deu muito problema. Mas também tem um porém, assim, de falar assim, as pessoas não são curadas. Eu tenho medo, você vai na casa da pessoa, você vai com a pessoa vai falar mal de você. Então as pessoas aqui, elas são meio assim, separadas. Sistemática. Porque, fulano falou de fulano, citando outro. Eu mesmo já falei com o senhor que eu sou evangélica, eu sou crente, mas eu sou humano, eu não gosto de me misturar. Sabe, porque eu não gosto de saber da vida dela, eu também não gosto de saber da vida dela, mas também não gosto de sair da minha vida. Mas se nós passarmos por discipulado, a nossa vida não vai ficar com ninguém. Se a gente consolidar a nossa fé, nós vamos ficar contando história para que as pessoas nos aprovem. O nosso problema é que nós não passamos pela Bíblia. Nós passamos pelos homens. O pastor fulano me ensinou, a pastora aqui me ensinou. Não foi a Bíblia que nos ensinaram. Foi a soma daquilo que a Bíblia diz. Se nós consolidarmos nossa fé pela Bíblia, a gente não vai entrar nas casas para falar da vida do um e do outro. A gente vai falar de Jesus. E aí você vai ver, quando você abrir o seu coração, olha, eu estou passando um problema aqui, essa pessoa não vai levar para nós. Eu fui na casa de Ana na Lúcia e ela falou que está passando problema. Não, ela é tão consolidada, tão discipulada, eu vou orar por você agora. Essa semana eu vou tirar um dia de jejum por você. Então, o assunto morreu com você e você vai sentir a comunhão dela, porque ela está discipulada, ela está consolidada. O seu problema não é o problema dela, mas se tornou um problema que você convidou ela para poder interceder por você. Essa comunhão que ela tem que viver. Né? Porque, e a gente é tão carente disso que às vezes você precisa, a gente tem tantos problemas, né? A gente às vezes precisa de um abraço, precisa de uma palavra amiga, de uma oração. E às vezes você fica até meio assim, sem jeito, de ligar para a pessoa e mandar um zap, uma hora por dia. Eu conheço a pessoa, mas eu não tenho intimidade, não tenho ligar para ela. Eu sei que aquela irmã é uma bênção em oração. Mas você fica meio assim, entendeu? Mas a gente vai quebrar isso. Vamos, gente. A gente vai quebrar. Mas que não seja retórica, seja já uma palavra no final do culto. Vamos quebrar, gente? Vamos quebrar. Eu acho que essa fase do porco espinho já passou. A gente precisa agora nos curar. Família mesmo. Eu sou muito desconfiado. Nos amarmos como. Não, eu estou confessando para vocês que eu sou desconfiado, mas eu tenho que vencer esse medo. Eu tenho que me entregar de novo. Sabe? Quem me conhece há muitos anos sabe que eu sempre fui de me entregar. Mas de tanto me entregar, me machuquei muito. Então, o que eu fiz? Então, cada vez mais eu estou fazendo o quê? Se afastando. Estou me afastando, porque se eu me aproximo, eu machuco, eu sou machucado. Então, para que eu vou me aproximar? Mas não é isso a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente possa comer junto, orar junto, partir o pão junto, estar no templo junto. E ninguém desconfia de ninguém. Opa, eu sei que meu irmão é meu irmão, ele não vai falar mal de mim. Porque a gente pensa, nós somos pobres,
Vocês leem o texto vai dar a resposta para vocês. Amém? Alguém mais quer partilhar alguma coisa? Sim, Moraliza, funcionário. Eu sou muito grata, né? Porque quando eu vim pra cá, eu nunca me esqueço. A missionária Priscila, uma vez ela falou assim pra mim: eu vou trazer você pra essa igreja, eu vou trazer você pra essa igreja. Eu sempre congregava aqui, né? E eu me senti muito acolhida, né? Por isso, por esse acolhimento. É igual a irmã estava falando, e às vezes eu sinto saudade disso, desse acolhimento que a igreja antes tinha, né? Tem alguns irmãos que tem também, que traz esse acolhimento, mas tem uns que, tipo, você fica meio com receio de você chegar, de você falar, né? Mas enfim, eu sou muito grata por isso. Pelo processo de início. Isso, e agora, o que é discipulado? Você foi discipulado com o acolhimento da Priscila. Quem é que vai acolher ela? Quem é o próximo na linha de sucessão? A Priscila te acolheu. Sim. Você vai acolher quem? Você entende? Então, ela te chamou, ela te acolheu, falou que aqui seria um lugar bom, você se sentiu acolhido. Tem gente nova chegando. E essas pessoas, elas precisam sentir o que você sentiu quando você veio. Entendeu? A Priscila já passou o bastão para você, agora tem que passar o bastão para alguém. Entendeu? Sim. Pastor, quando a gente começou aqui, né, quando nós começamos, lá para a página 9, sim. O pessoal que estava com a gente falava as mesmas línguas, né? Sim. A gente trabalhava junto, a gente, como se nós éramos uma só pessoa, sim, uma só família, né? A gente compartilhava mais. E aí, conforme foi chegou até aqui no Baquial, houve um pouco de distanciamento. E ali ficou poucas pessoas que não precisa a gente citar, né? E até o momento nós trabalhávamos com o quê? Evangelização, visita, né? Nas lares, visitava enfermo, parou. Sim. Tudo. Será que nós temos a gênese do crescimento? Porque há em nós o medo de crescer. Por exemplo, eu sou o Marcos, casei com a Elisete. De certa forma eu cresci. Elisete e eu temos nossos filhos, crescemos. Veio o neto, crescemos. Está vendo? Imagine se veio o neto, eu olho para ele assim com medo de que ele possa tomar o meu lugar ou estar fazendo. Então, o crescimento para muita gente, e eu tenho medo do crescimento por causa disso, certo? Mas não é que eu não queira o crescimento. Mas às vezes a gente não consegue agregar novas pessoas que estão chegando. Então, aquele grupo que você falou, ele era saudável, era bênção, fazia tudo. Só que agregou outras pessoas e a gente não soube como agregar elas. Mas, pastor, você saiu da sua boca. Nós ganhamos a alma, evangelizamos ela, e ela, quando ela for batizada, aí nós vamos para onde? Buscar outra alma, e aquela da alma você vai cuidar. Sim. O que aconteceu com a igreja? Todo mundo parou, ninguém buscou mais alma. E para a gente cuidar. Não sei. Não sei. Não, Você eu estou falando aquilo que eu. não, mas também temos certas pessoas. Entendeu? Porque quando você traz alguém, vamos supor que você gosta muito da pizza dessa padaria. Certo? Gosta muito da pizza ali, ó. Precisamos terminar. Gosta daquela pizza. Aquela pizza lá que você viu comer, eu falei pra você não falar pra você. Eu não sabia. Aquela fatia de pizza. O que foi? Só que aí, a pizza é boa. Só que o Guaraná não é bom, a água não é boa. Aí você fala assim, a pizza é boa, mas lá tem esse problema todo. A pessoa não quer comer a pizza naquele lugar. Então, às vezes nós focamos, por exemplo, igual o casamento, às vezes a esposa ou o marido foca mais no defeito da esposa ou do marido do que na qualidade dele. Deixa de ser feliz porque ele está concentrando no defeito e não na qualidade. Nossa igreja tem defeitos, mas tem coisa boa aqui. Então, toda vez que a gente for voltar a ganhar almas, trazer pessoas, tem que falar das coisas boas. E aquilo que é ruim, a gente chama dos bastidores. Eles podem precisava daquilo, precisava falar aquilo. Vocês têm essa autonomia. Eu tenho essa autonomia. Pô, Júnior, você vai bem por esse caminho? Né? Se tinha um irmão que fazer, ô bispo, você foi irmão. Não é você. Mas, irmão, quando você foi fazer, você não me chamou. Você não pediu minha opinião. Por que você quer minha opinião agora? Ele ficou bravo comigo. Você. Ô, meu irmão, é sério, você vê no meu escritório, você tá minha vez. Ô, bicho, você acha? Eu não acho nada, meu irmão. Você já fez, meu irmão. Não tem o que fazer.
temos defeito. Mas é que tá, toda hora, e eu acho que o que nos faltou também nesse processo foi integridade. A gente viu as coisas acontecer, a gente não teve coragem de falar que está errado. Não é dessa forma. Não é esse caminho que Deus foi. Esse medo colocou a igreja de joelhos e não diante de Deus. Você entende isso? Essa igreja está de joelho diante de Deus, a gente não está de joelho diante de Deus. Outra coisa também, a ideia é que o Marcos é o ser principal da igreja. Vocês não estão trabalhando com o Marcos, estão trabalhando para Jesus. Eu sou só um príncipe, como você também não precisa um príncipe. Eu sou um príncipe. Rei, a Deus, né? Então, nesse sentido, meus irmãos, nós vamos trabalhar semana que vem isso aqui. E vocês têm uma tarefa. O que é ganhar? O que é discipular? O que é consolidar? E os textos vão ajudar. Alguém mais? Diego? Não? Marco? Não? Pastor Rafael? Não? Amém? Senhor Deus, muito obrigado pela vida dos irmãos e irmãs. Senhor, que o Senhor possa nos dar graça para que nós possamos ser discipulados do zero, Senhor. Nós erramos, Senhor, porque nós pegamos outros modelos que não agradam, Senhor. Nós fomos pela academia, pelo conhecimento dos homens, da teologia. Esquecemos, Senhor, que a igreja é sua. É a tua graça que move todas as coisas. É o Senhor que faz o crescimento. Senhor, eu me converto a essa ideia e esses pensamentos. Eu confesso o meu pecado, Senhor, a minha arrogância, a minha petulância de achar que era de outra forma. Senhor, nos ensina a crescer junto, para que nós possamos reconhecer nossos erros, mas também, Senhor, que nós não possamos esquecer os nossos acertos.